Olá, boa tarde, né? Com alegria que estamos aqui nesse primeiro encontro do NEP Brasil, do Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho. Fiquei muito alegre, muito feliz com o convite e mais feliz ainda pelo evento, né? Por termos essa oportunidade de, pela primeira vez, conversarmos em âmbito maior sobre a mensagem do Cristo aqui, sintetizando todas na palavra luz, para um público, né, que muitos deles talvez não conheçam o trabalho do NEP. Foi muito bem aqui explicado mais cedo pelo João Alves e muito bem apresentado. E olha, é uma alegria mesmo poder participar. Estava ouvindo agora o Aloysio, né, o nosso professor Aloysio, lá de Uberaba, aqui de Uberaba, vizinho, né, de Patrocínio. Gosto muito de ouvi-lo, né? Saulo, Haroldo, as duas salas de interação. Estou assistindo desde o início, né? E curtindo e comentando, porque é muito agradável esse momento. É muito agradável mesmo. E vamos conversar nesses 30 minutos sobre a proposta que foi feita, né? que construímos na conversa para estabelecer o tema, o versículo 5 do capítulo 1 do Evangelho de João. A luz resplandece nas trevas e as trevas não, e aí depende das traduções, não prevaleceram contra ela ou não a entenderam. As duas traduções são aceitáveis, são boas. Mas o aspecto é o contexto, né? É um versículo, então ele está num contexto, é o prólogo, por assim dizer, é o primeiro versículo, que é da encarnação do Verbo, e do Verbo vai-se a luz. Então, esse versículo, seria interessante lê-lo um pouco antes, o versículo 4, até mesmo, que foi muito bem trabalhado na primeira interação lá com o João Alves e a equipe, né? A Michele aqui de Minas, o Éder, o Lucas, né? O Maurício, muito bem trabalhado. Mas vamos pegar o gancho a partir dali. Está assim, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela, não a conheceram. A vida estava nele. Nele aqui, o Cristo, sim, mas na passagem é o Verbo. Cristo simbolizando o Verbo. Mas é o Verbo no seu sentido etimológico. Logos, palavra, coerência, lógica, razão, que é o logos em grego, né? Logos em grego não é só uma palavra, é uma palavra racional e coerente. Então, logos em grego simboliza a razão, a lógica. E ali, quando diz no princípio, era o verbo, o logos, a palavra, ou seja, a razão, a lógica estava ali. E Jesus simbolizou isso, sim. Ele era a expressão do verbo, ele nos trouxe o verbo de Deus, ele nos trouxe a palavra, ele nos trouxe o ensino. Por isso o verbo se fez carne, ou seja, a palavra se encarna. Em Jesus nós temos a mensagem advinda do Cristo, as palavras de vida eterna, muito bem dita pelo apóstolo Pedro. Tu tens as palavras de vida, tu tens as palavras de vida eterna. É esse o sentido em Jesus do Logos de Deus, a mensagem que aqui se nos chegou, a mensagem que ele nos trouxe. E é justamente nesse sentido, então, a vida estava nele, no Verbo. Em que sentido vida orgânica? Não, vida no sentido pleno da palavra, no sentido libertador da palavra, que é a imortalidade. Que Jesus foi nos dizer no capítulo 10, versículo 10 do Evangelho de João: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Por que a ideia de a vida estava? Porque o que Jesus nos trouxe, os ensinos que nos vieram, abriram-nos as cortinas para o entendimento do que é de fato a vida, do que é viver, do que é diferente de existir. Então a vida estava nele, o Cristo, eu sou o caminho, a verdade, a vida, mas nesse aspecto não de vida orgânica, de vida material, não de existir, mas de viver. E o viver plenamente, o entender plenamente as palavras de Jesus nos permite, então, aprofundar no conceito de vida.
Nos permite, então, entender que a vida, ela é maior, ela transcende aos limites da materialidade, ela sucede ao túmulo, ela precede ao berço. É esse o sentido, que a vida, então, nos foi trazida a partir do ensinamento, para nos dizer, viver é assim, viver é isso, e não somente existir. E aí, então, nesse conceito, que o verbo, a palavra, deu a vida, não no sentido de criou a vida, ou nos abriu os olhos para entender a vida, aí sim, o sentido de luz começa a aparecer. Porque os nossos olhos se abrem para entender o brilho da vida, para entender a clareza, a claridade, melhor dizendo, da vida. E a luz estava nesse verbo. A luz, o ensinamento que clareia, o ensinamento que dissipa as trevas ou as sombras. Não vamos entrar em elementos semânticos, como bem explicou a Luísa, muito bem explicado. Não vamos entrar nesse mérito, mas a luz dissipa as sombras, porque o que é a sombra, o que é a treva? A ausência de luz. A luz existia, mas não havia sido percebida. O haja luz, lá do Gênesis, não que se criou, Deus é eterno, mas nós tivemos um momento que percebemos a luz. E essa luz, advinda do verbo, veja, estava no verbo e era a luz dos homens. Aí sim, homens, no sentido aqui nosso, os espíritos encarnados que somos, ou estamos, melhor dizendo. Então, aí o versículo seguinte toma uma outra força. A luz resplandece nas trevas. O que é resplandecer? É brilhar. A luz gradativamente vai brilhando nas trevas e as trevas vão se dissipando. Vejamos que não é a luz destrói as trevas, porque as trevas são destruídas por nós mesmos. As trevas da ignorância, não no sentido simples ignorantes, lá da criação dos espíritos, da ignorância no sentido mais coloquial da palavra, a ignorância do repelir o conhecimento, a ignorância do não querer saber, ou a ignorância do achar que se sabe mais do que se sabe, que nunca sabemos tudo. A ignorância vai se dissipando quando vamos nos aproximando, ou a luz vai se aproximando de nós. E a luz sempre vem de maneira suave, porque uma luz demasiadamente forte, dizem os espíritos, cega em vez de clarear. Então, essa luz advinda do Cristo, advinda do Evangelho, ela vem gradativamente. Ela vem como que dissipando as trevas. Vejam, a luz resplandece nas trevas e vai então clareando. E as trevas vão cedendo. Como na manhã, como na madrugada para amanhã, como no alvorecer. O sol não se nos aparece de uma vez só. O sol não se nos aparece com a claridade do meio-dia. O sol, o alvorecer, ele começa a clarear. Ele começa a mostrar um clarão no céu. Aquele clarão que vemos na abóboda. E aí percebemos que a luz vai brilhar. E com o passar dos minutos, dos segundos, ele vai surgindo, vai aparecendo. E nós aqui em Minas, essas terras das montanhas, das alterosas, ele surge atrás dos montes. E aí vai clareando. E o dia começa a clarear, a aparecer. Aquele vermelhidão no céu, depois começam os raios do sol e começa a clarear. E para que isso, ou até que isso aconteça, há um momento que nós chamamos de lusco-fusco. O que é o momento do lusco-fusco? É aquele momento que não está claro e nem escuro. E aí nós nos confundimos algumas vezes. E aí nós não enxergamos muitas vezes as coisas claramente. É o lusco-fusco. E quando Jesus nos veio, quando essa luz resplandece nas trevas, ela vem retirando as trevas. E o lusco-fusco
vai acontecendo. E no primeiro momento nós nos confundimos, nós já não enxergamos bem. É o momento, aí sim, da ignorância, no sentido de criarmos nós mesmos os nossos próprios entendimentos, muitas vezes contrapostos ao real entendimento que nos vem. E então essa luz resplandece nas trevas. E as trevas, diz o texto, não prevaleceram contra ela. Ou nas outras traduções, das quais me aproximo mais, não a compreenderam. E por que não a compreenderam? Porque era uma ignorância absoluta, no sentido de não saber nada? Não, não. Era ignorância absoluta, no sentido de achar que já sabia tudo. E foi essa repulsão que foi feita ao próprio Cristo. Os fariseus achavam que tudo sabiam. E por isso repulsaram a luz que poderia clarear as suas próprias consciências. Muitas vezes nós também assim fazemos. Somos ignorantes porque achamos que sabemos muito. Somos ignorantes porque criamos muitos senões e nos falta o principal elemento para o aprendizado, a humildade e a consciência de que sabemos muito pouco. Que o máximo que sabemos talvez seja o mínimo para o que necessitamos. E eu trago para esse raciocínio uma passagem que está no livro Contos e Apólogos, que eu vou permitir, vocês me permitirem a ler, meio difícil, eu vou me permitir a ler. Mas vejam, tem como título, é o capítulo 2, tem como título o candidato intelectual, que diz que Jesus estava em Jerusalém e se encontrou com um jovem cuja característica marcante era a acuidade intelectual. Era um jovem de grande conhecimento intelectual. E nós veremos que esse grande conhecimento intelectual era o símbolo da própria ignorância. E vejamos que então Jesus se encontra com ele e esse jovem diz a ele que quer segui-lo. E Jesus, então, vai dizer que poderia seguir a ele, poderia esse jovem segui-lo, e explica a ele como seria a ideia, o empreendimento, diz Emmanuel. E diz assim, o evangelho seria a luz das nações. E consolidar-se-ia a causa da renúncia e do devotamento dos discípulos. Ensinaria aos homens a retribuição do mal com o bem, o perdão infinito com a infinita esperança. A paternidade celeste resplandeceria para todos. Judeus e gentios converter-se-iam em irmãos, filhos do mesmo Pai. O candidato inteligente, fixando no Senhor os olhos arguciosos, indagou: a que escola filosófica obedeceremos? Às escolas do céu, respondeu complacente o divino amigo. E outras perguntas choveram, improvisadas, advindas do candidato inteligente. Quem nos presidirá a organização? Pergunta o candidato. Nosso Pai Celestial, responde Jesus. Em que bases aceitaremos a dominação romana? Nas do respeito e auxílio mútuos? Na hipótese de sermos perseguidos pelo Sinédrio em nossas atividades, como proceder? E Jesus responde, desculparemos a ignorância quantas vezes for preciso. Qual o direito que competirá aos adeptos da revelação nova? E Jesus responde, o direito de servir sem exigências. O rapaz arregalou os olhos, aflitos, e prosseguiu indagando, em que consistirá desse modo o salário do discípulo? E Jesus responde, na alegria de praticar a bondade. Estaremos arregimentados num grande partido? Pergunta o jovem. E Jesus responde, seremos em todos os lugares uma assembleia de trabalhadores atentos à vontade divina. E o programa, qual será? E Jesus responde, permanecerá nos ensinamentos novos de amor, trabalho, esperança, concórdia e perdão. E onde estará a voz imediata de comando, diz o candidato? E Jesus responde, na consciência. E os cofres mantenedores do movimento? E Jesus diz, situar-se-ão em nossa capacidade de produzir o bem. Com quem contaremos de imediato? Jesus responde, acima de tudo, com o Pai. E na estrada comum da vida, com as nossas próprias forças. Quem reterá
a melhor posição no ministério. Aquele que mais servir, respondeu Jesus. O candidato coçou a cabeça, francamente desorientado, e continuou o fim da pausa. Que objetivo fundamental será o nosso? Respondeu Jesus, sem se irritar. O mundo regenerado, enobrecido e feliz. Quanto tempo gastaremos? Perguntou o jovem. E Jesus responde, o tempo necessário. De quantos companheiros seguros dispomos para o início da obra? E Jesus responde, dos que puderem compreender-nos e quiserem nos ajudar. Mas não teremos recursos de constranger os seguidores à colaboração ativa? No reino divino não há violência, diz o Cristo. Quantos filósofos, sacerdotes e políticos nos acompanharão? Perguntou o jovem. E Jesus responde, em nosso apostolado, a condição transitória não interessa e a qualidade permanece acima do número. A missão abrangerá quantos países? E responde Jesus, todas as nações. Fará diferença entre senhores e escravos? E Jesus responde, todos os homens são filhos de Deus. Em que sítio se levantarão as construções de começo, aqui em Jerusalém? E ele responde, no coração dos aprendizes. Os livros de apontamentos estão prontos? Jesus responde, sim. E o jovem, quais são? E ele responde, nossas vidas. O talentoso adventício continuou a indagar, mas Jesus silenciou, sorridente e calmo. Após longa série de interrogativas sem resposta, o afoito rapaz inquiriu ansioso, Senhor, por que não mais me esclareces? E o Cristo afagou-lhe os ombros inquietos e afirmou, busca-me quando estiveres disposto realmente a cooperar. E assim dizendo, abandonou Jerusalém na direção da Galileia, onde procurou. Vejamos, onde procurou pescadores rústicos e humildes, que realmente nada sabiam da cultura grega, ou mesmo do direito romano, mantendo-se, contudo, perfeitamente prontos a trabalhar com alegria e a servir por amor, sem nada perguntar. Esses humildes e simples pescadores compreenderam a luz, a receberam, a compreenderam e fizeram-na brilhar. O intelectualismo vazio, a inteligência vaidosa, o saber orgulhoso, não compreende a luz. Não absorve os ensinamentos. Para esses, a luz será sempre escondida. Para esses, serve aquilo que o Cristo nos falou no Sermão do Monte. Vê bem, para que a luz que há em ti não sejam trevas. Pois se a luz que há em ti forem trevas, quão grandes serão essas trevas? É esse o aspecto. É esse o aspecto dessa luz divina. Imperecível, muito bem escolhido o título para o livro do Honório Abreu, nosso grande professor. Para mim foi o professor. Aprendi com ele. Gostaria de ter aprendido mais, mas a minha capacidade não atingiu o que ele me trazia. Não tive a condição de reter tudo o que ele ensinou. Mas nele, no Honório, a gente via o amor pela mensagem. Ele não se perdia, embora nas análises minuciosas, carinhosamente chamadas aqui por nós em Minas, de miudinhas, do Evangelho miudinho, que o Aloysio também desenvolve. Em todas aquelas palavras, em todos os jogos de palavras, ele buscava o espírito da letra. E ele buscava o amor do espírito.
Essa é a luz que advém do Evangelho. Essa é a luz que resplandece nas trevas. E devagar vai tirando. E devagar vai clareando. Cada um de nós no nosso tempo. Cada um de nós no nosso momento. Cada um de nós à medida que perguntamos. As respostas advindas dos evangelhos são únicas, mas não ao mesmo tempo. Elas vêm à medida que as perguntas vão surgindo. E quanto mais aprofundamos em perguntas, mais as respostas se nos chegam. Mais descobrimos, mais abrimos as letras. E mais mergulhamos no amor do Cristo. Nesse amor que nos constrange, mas nos ilumina. Nesse amor que vai clareando os nossos caminhos, que vai nos alegrando, que vai nos emocionando. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E as trevas não a compreenderam. E nós precisamos buscar a compreensão. E o NEP, esse projeto de estudos, pesquisas do Evangelho, nos ajuda a compreendê-la. Traz-nos um caminho para a compreensão com uma chave que Emmanuel foi chamá-la de Kardec. Emmanuel faz uma paráfrase do discurso de Estevão, quando Estevão dizia: Moisés é a porta, Jesus a chave. Emmanuel faz a paráfrase e vai nos dizer: Jesus a porta, Kardec a chave. Estudar os evangelhos com essa chave, chamada Espiritismo, nos descortina o mundo nosso, o mundo espiritual, o mundo de onde viemos, o mundo de onde somos e o mundo no qual permaneceremos, o mundo da imortalidade, o mundo das ideias, segundo Platão, a cidade de Deus, segundo Agostinho, Santo Agostinho, mas o mundo que podemos, com essas luzes que se nos abrem do Evangelho, começar a divisá-lo e a enxergá-lo. Divisar a vida, meu Pai vos dá a vida e vou-la dar em abundância. Entendermos a abundância da vida, entendermos o sentido de viver e valorizarmos o período que estamos aqui na Terra, encarnados. Dar valor a essa oportunidade de crescimento e de convívio. Dividir com afabilidade e doçura aquilo que aprendemos. E buscar com ternura e vontade aquilo que precisamos ainda aprender. Aí sim, a luz vai dissipando as trevas e vamos compreendendo. E vamos compreendendo e vamos nos transformando. Porque a finalidade última, no sentido de consequência final do Evangelho, da mensagem do Cristo, é a nossa autotransformação. É a nossa mudança da maneira de nos enxergar e enxergarmos a vida. É a maneira de mudar, ou melhor, é a mudança da maneira de perceber as pessoas como semelhantes a nós. Como tão carentes como nós mesmos, como tão dispostas a aprender como nós mesmos, como refratárias algumas vezes como nós mesmos aos ensinos. Porque todos nós somos assim. Somos seres perfectíveis, vamos aprendendo, vamos nos desenvolvendo. E essa luz que emana dos evangelhos já está sobre os montes, já está clareando o dia. Não está mais no lusco-fusco. Não estamos mais, embora esse mundo seja ainda provas e expiação, mas não estamos no lusco-fusco. Talvez estejamos com os olhos fechados e assim achando que vivemos nas trevas. Mas a luz
já sobrepôs as alterosas, já está brilhando, o dia já raiou. Os fachos de luz já estão mostrando o caminho, aguardando-nos caminhar, aguardando-nos para que nós mesmos, soerguendo-nos, vamos ao encontro da luz. Não de encontro da luz, mas ao encontro dela. Porque além de clarear, a luz também aquece. Clareia nossas mentes, aquece os nossos corações. A luz que advém do Evangelho. A luz que advém das palavras do Cristo. Vai aquecer nossos corações. Vai colocar nossos sentimentos harmonizados. E vai aclarar as nossas consciências. Vai brilhar, fazer brilhar as nossas visões. E trazendo essa luz, esse Evangelho, para dentro de nós poderemos espargi-la naquela ideia do Cristo. Os olhos são as candeias da alma, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então que os nossos olhos, sendo a lanterna da alma, a candeia da alma, possa refletir a alegria do Evangelho, desde que a coloquemos dentro de nós. Que mergulhemos nas letras, mas que não nos percamos na vaidade do intelectualismo vazio. Que não sejamos o candidato intelectual narrado por Emmanuel, por Humberto de Campos, desculpe-me, eu falei Emmanuel, por Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos. Que sejamos os simples e rudes pescadores, que nada sabemos de muitas coisas, mas que estejamos dispostos a servir, sem nada perguntar. E peço licença para ler mais uma vez o último parágrafo. E assim dizendo, abandonou Jerusalém na direção da Galileia, onde procurou os pescadores rústicos e humildes, que realmente nada sabiam da cultura grega ou do direito romano, mantendo-se, contudo, perfeitamente prontos a trabalhar com alegria e a servir por amor, sem nada perguntar. Então, que essa luz resplandeça em nós e sirvamos por amor ao Cristo. Que Deus nos abençoe. Deus lhes pague pela atenção. Muito obrigado. Gustavo me pediu uma música aqui para fazer parte do evento, aqui com o pessoal do... Um grande abraço a todos, é um prazer estar aqui com o pessoal do NEP, essa turma que gosta de estudar com minúcias o Evangelho. E o Gustavo me pediu uma música aqui para fazer parte do evento. Eu perguntei o nome do título do encontro e ele me disse que seria Luz Imperecível. Então eu escolhi uma música desse meu CD mais recente, Mensagem dos Poetas Mortos, que eu musiquei de um trecho do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico, do capítulo O Verbo na Criação Terrestre, né? E eu acho que tem a ver aí com esse encontro Luz Imperecível. É um trecho em prosa, né, que eu tive que fazer umas adaptações para musicar. Tem um trecho falado, um trecho cantado, e eu gosto muito. E como é a origem do homem, né, eu fiz essa música usando só instrumentos africanos de percussão, que, segundo a ciência, o homem teria surgido na África, né? Então, usei só instrumentos africanos. A tina, um caxixe, né? O djembe, instrumentos africanos
para dar essa ambiência aí na música. Grande abraço a todos. Grande abraço a todos, é um prazer estar aqui com o pessoal do NEP, essa turma. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza em todos os seus estudos e análises da existência. Mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra das amplidões dos espaços ilimitados uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma. E com ele, lançara Jesus à superfície do mundo, o germe sagrado dos primeiros homens. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra das amplidões dos espaços ilimitados uma nuvem de forças cósmicas